Fala galera, eu tô aqui com o Clayton Vale, ele é PMP do Project Management. E Clayton, a gente quer saber como foi fazer a prova do PMI. Olha, rapaz, foi uma tensão, foi um estresse um pouquinho exagerado na minha vida, porque as perguntas são bem complicadas, assim, no sentido que a gente tem que pensar com a cabeça do americano e não com a cabeça do brasileiro. E o material é muito extenso. Então aquilo ali causa um pouquinho de tensão, porque a gente vê muita coisa a ser estudada, não tem ideia do que vai cair, de qual área do conhecimento vai cair. E então é uma coisa que estressa um pouquinho. Além disso, ainda tem a questão de que quando você marca a prova, conta durante um ano. E se você perder esse um ano, você vai ter que pagar outra inscrição para marcar outra data que vai ter mais um ano de duração. E aí vem a seguinte questão: eu vou logo para a prova para acabar com a tensão e acabar com isso, com a agonia, ou eu me preparo um pouco mais? Esse paradoxo é uma coisa que cada um tem que colocar na cabeça e tomar a decisão do que vai fazer. Exatamente, não é uma prova fácil. Você fez em qual ano? 2010. 2010, ainda estava iniciando a metodologia ágil, né, e tudo mais. Naquela época era a metodologia waterfall. Sim. E tudo mais. Hoje, né, eu vejo que algumas pessoas elas não estão aderindo mais ao PMI, ao PMP, um ou outro, mas sim a metodologia ágil. Na sua visão e com a sua experiência como gerente de projeto e gestor, como você vê essas transições de novas metodologias para projetos? Eu vejo como positivo, desde que a gente sempre encare as novas metodologias como uma coisa que vai somar, nunca para ser antagonista. Aquilo, se o que chega é uma coisa que traz benefício, que traz novas possibilidades, eu acho que a gente tem que abraçar e não pensar como uma coisa que vai matar a outra, né? Mesmo porque o próprio PMI, ele começou um movimento de metodologias ágeis um pouco tempo depois que eu fiz a minha certificação. E hoje isso é uma realidade dentro do PMI, não dá para desconsiderar. E é claro que vão existir polêmicas, tá, Alan? Porque tem muita gente que acha que o waterfall ele é uma coisa ruim porque torna o projeto longo e que o ágil faz ficar curto o processo. Isso é verdade, mas se você for pesquisar, você vai ver alguns casos de que a metodologia ágil foi uma coisa que trouxe problemas, mas a cada caso um caso. A questão é escolher a metodologia que você vai fazer ou fazer uma coisa híbrida, não importa. A questão é, decida o que vai fazer, faça bem. Se proponha a fazer bem o que você vai fazer. E esse é o primeiro ponto que tem que ser considerado. Isso que você falou, se propõe a fazer bem o que você tem para fazer, isso eu aprendi com você. Para quem não sabe, o Clayton foi eu fui estagiário do Clayton, ele foi meu primeiro chefe, meu primeiro mentor, e hoje, mais de 10 anos, 15 anos depois, a gente está aqui no Minas Summit. Hoje eu estou empreendendo, hoje o Clayton também tem a própria empresa dele de energia renovável, e um dos conselhos que o Clayton sempre me deu é: faça o seu melhor, pergunte sempre, dúvidas vão aparecer, e graças a Deus eu sempre tive pessoas na minha vida para poder me orientar, me ajudar, em especial você também, Clayton. Como é que você vê essa geração mais nova e você podendo contribuir, que eu sei que você gosta de contribuir, né, com o crescimento profissional das pessoas? Como é que você vê todo esse processo? Porque, na minha visão, você transmitiu todo o conhecimento que você adquiriu e você repassou para mim. Hoje eu tenho 38 anos e eu falo que eu tenho o conhecimento que está aqui na sua, né, cachola. E aí você transferiu um pouco para mim e isso agrega muito valor, porque me faz crescer cada vez mais e ter um conhecimento maior. Como é que você vê essa transmissão de conhecimento para a galera mais jovem? Em primeiro lugar, a gente precisa ter claro que o melhor tipo de conhecimento é aquele que é transmitido. Uma pessoa que guarda o conhecimento para si, ela está desperdiçando o conhecimento, está deixando de fazer o bem para outras pessoas e está sendo bastante egoísta. Por outro lado, sempre tem aquele paradoxo, né?
a pessoa pode ficar insegura de passar o conhecimento para frente porque acha que não sabe o suficiente. Não, a gente não precisa ser o melhor no que está ensinando, mas o que a gente precisa fazer é ensinar da melhor forma possível o que a gente sabe. E lembrando sempre, nunca sabemos tudo, sempre estamos aprendendo. Isso é uma coisa importante, devemos ser sempre um copo meio cheio, nunca cheio. A gente precisa sempre ter espaço para entender e para conhecer e para aprender mais. E existe uma máxima que diz o seguinte: eu aprendo mais quando eu ensino. Isso é pura verdade. Então, concordo com você. Se nós tentarmos pelo menos fazer o melhor para ensinar e passar esse conhecimento para frente, isso é uma forma da gente aprender cada vez mais. Isso a gente faz com que a gente fique cada vez melhor conosco, com a gente mesmo, né? E a pessoa com quem a gente está conversando também vai se beneficiar, né? Perfeito. Muito bom. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: humildade. Nós sempre devemos ser humildes, a questão do copo meio cheio, né? Devemos ser humildes para entender que sempre tem um espaço para a gente aprender. Toda vez que eu converso com você, Alan, com certeza, no final da conversa, eu aprendo alguma coisa. E eu faço questão de aprender sempre, com quem quer que seja, porque com certeza alguma coisa ali vai ter que vai me tornar uma pessoa melhor, de alguma forma. Não sei como, eu só vou saber depois, mas com certeza a gente pode se aproveitar disso. Outra coisa, quando a gente aprende qualquer coisa, nós devemos saber o seguinte: a gente precisa entender que não precisamos abraçar o mundo, a gente não precisa saber tudo e a gente precisa ter clareza de que precisamos dar o passo do tamanho das nossas pernas. É um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Agora, passo maior do tamanho das pernas significa nem maior do que é possível e nem menor. Porque se a gente der um passo maior que as pernas, podemos cair. Mas se a gente der passos menores do que nossas pernas, talvez a gente não esteja evoluindo na velocidade correta. Então nós precisamos dar o nosso melhor, sempre. Essa que é a conclusão da história. Perfeito, Cleiton. E você está falando de inovação hoje, a sua empresa, né, Míticas, ela vem transformando hoje o setor de energia. Fala um pouquinho para a gente sobre a sua empresa. Na verdade, a minha empresa, meu braço de energia, vamos dizer assim, a gente foca em energia limpa, seja qual for o porte do cliente, né? Se for clientes de pessoas físicas, a gente tem alguns tipos de solução com investimento ou sem investimento. E se for empresas maiores, pode ser não em baixa tensão como as pessoas físicas, mas média e alta tensão. Existem outros tipos de solução, tanto sem investimento como com investimento também. Isso depende sempre do perfil de cada cliente, sobre as necessidades, sobre o que é que a pessoa precisa e o que ela quer para ela, de acordo com o que ela entende que seja mais adequado. E como ela vai decidir? A partir de informação. Então, muitas pessoas vendem soluções por aí, mas elas só falam da solução que elas vendem, né? Na verdade, o ideal é que a gente fale de várias opções e a própria pessoa escolha. Então, esse é um diferencial importante que nem todo mundo no mercado tem, né? É importante para que a gente tome a decisão, saber exatamente o que quais são as escolhas que eu tenho para escolher com consciência. Errar ou acertar, isso aí é o menos importante. O mais importante é ter consciência para decidir com segurança e com tranquilidade. Quem quiser conhecer a sua empresa, como é que faz, Cleiton? Nós estamos no LinkedIn, né? Pode procurar lá Míticas. Quem procurar Míticas com K, né? Com I e com K, vai encontrar Míticas Energia, Soluções e Inovação, que são os braços das coisas que eu tenho feito atualmente. E aí a gente pode conversar melhor a respeito. E para te achar no LinkedIn, como é que faz? Ele não tem Instagram, hein, gente? Eu tenho Instagram, mas não uso praticamente, porque sou uma negação no Instagram. Mas no LinkedIn a gente está lá. Meu LinkedIn pessoal é Cleiton Vale, né? Cleiton com A, Y, M no final e Vale com 2 L's. Isso é fácil de me encontrar, é o único que tem. Cleiton, então, eu sou um cara divertido. Nos projetos eu tento amenizar ao máximo a pressão. A maioria das pessoas hoje, elas sofrem
pressão no trabalho, pressão no projeto que tem que executar dentro da data, com o orçamento previsto, não ter alteração de escopo. Defina para mim, Cleiton, o que é pressão dentro de um projeto, o que é pressão na vida profissional. Pressão é um tipo de desafio. Se o desafio é muito forte, né? Se o projeto é desafiador no sentido de que exige muito, isso traz a pressão. É uma coisa natural, a pressão vai existir sempre, né? E sem pressão a gente não evolui muito. Então um pouquinho de pressão é sempre necessário. Existe uma lei na área de projetos chamada Lei de Parkinson. Nada a ver com mal de Parkinson, é Lei de Parkinson, que diz o seguinte: se eu tiver um tempo X para entregar uma etapa de projeto ou um projeto, a minha tendência é ocupar esse espaço até chegar à data do X. Vai ficar postergando, né? Postergar. Mesmo que eu tenha condição de terminar antes, eu vou continuar. Isso pode ser por vários motivos, perfeccionismo ou mesmo a questão de, eu vou esperar um pouco mais. E tem também aqueles preguiçosos, vamos colocar entre aspas, né, que falam assim, eu vou entregar mais tarde, que aí se eu entregar antes, eles vão me jogar mais trabalho. Existem vários motivos, o fato é que isso é uma realidade. Por isso que existem gerentes de projeto que programam ali, que planejam o projeto ou a etapa um pouco mais curta e consideram uma folga no final do projeto, né? O Eliyahu Goldratt, ele escreveu isso no livro dele, que eu esqueci o nome dele, não é A Meta, é um outro livro, mas ele coloca isso, é a corrente crítica que ele coloca lá. E aí a margem vai no final do projeto. Com isso... Tem aquela gordura, né? É uma gordurinha, só que durante o projeto a gente não vê essa gordurinha. Com isso, psicologicamente, o responsável ou os responsáveis por cada etapa, eles vão sentir um pouquinho mais de pressão, mas é uma pressão positiva, porque ela vai tentar atacar a lei de Parkinson, que naturalmente pode chegar ali. Mas o que eu quero dizer com isso, em resumo, é que a pressão é uma coisa que faz a gente crescer. Ter desafios é uma coisa boa. Se a gente não tiver desafio, significa que a gente está numa zona de conforto. E ninguém cresce em zona de conforto. Apenas o incômodo nos faz ficar melhor. Apenas o desconforto nos faz sair do lugar. Só a dor gera compreensão, né? Exatamente. Esse aprendizado, ele precisa ser assim, porque senão a gente não aprende. É apenas os erros que ensinam. E de preferência os erros dos outros, né? Exatamente. É mais fácil a gente aprender com os erros dos outros. Errar é normal, é humano, faz parte do processo. A gente só não pode errar 2, 3 vezes o mesmo erro. Aí é pecado. Exatamente. Agora, Cleiton, quando você atua como gerente de projeto, a gente tem alguns tipos de liderança, né? Eu aprendi muito a liderança servidora, e essa liderança com você eu tive a oportunidade de aprender. Tive vários chefes também que aplicavam essa liderança servidora, que para mim foi uma transformação e ótimo. Mas existem outros tipos de liderança. Você pode explicar um pouco para a gente sobre isso? Na verdade, a liderança ela é mais ampla do que talvez possa parecer. Em primeiro lugar, né, é muito melhor a gente liderar pelo exemplo do que só falando, né? É por isso que tem aquela frase americana, os americanos gostam de falar walk the talk, significa fazer o que prega. Ou é o contrário daquela frase que a gente escuta muito em português, faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso não pode ser assim. A gente tem que agir de acordo com o que nós falamos e aí dar o exemplo, não apenas falar, faça isso, faça aquilo. E o bom líder, ele mostra para o liderado que o caminho que ele está apontando é o melhor caminho. Isso é a boa liderança. E quando a gente fala de liderança servidora, é aquela postura do líder de entender o papel dele como o responsável pelo crescimento de sua própria equipe. O que ele pode fazer para que a equipe cresça. Não é apenas determinar as metas e cobrar resultado. Não, é entender a equipe e entender o que a equipe precisa para conseguir alcançar os objetivos que ela precisa e que foram apontados pelo líder. E tudo isso precisa fazer sentido. E, por exemplo, a gente pode ter casos que você estava comentando aquele dia comigo, né, de momentos em que, se o líder
mostra como fazer e mesmo assim a pessoa não consegue, peraí, deixa eu te mostrar como que faz. E a pessoa mesmo vai lá, o próprio líder mostra fazendo, mostrando que é possível. Claro que nós estamos falando de uma coisa super especialista que talvez o líder não saiba fazer com as próprias mãos, mas ele precisa... Dá o apoio, né, que aconteceu no meu caso, quando a gente trabalhava no escritório de projetos do PMO da Oi, né, a Renata Rocha, ela era a nossa gestora e eu era estagiário na área do PMO e a Renata sentou ao meu lado durante 2 horas e me ensinou a mexer na planilha a qual ela precisava que eu fizesse um trabalho, e ela sentou ali do meu lado. Ela, como gestora, ela poderia chegar e falar, não, fala com outro fulaninho ali que eu tô cheia de trabalho para fazer. Talvez ela nem lembre disso, mas ficou marcado na minha memória, porque ela tirou um tempo dela, sentou ao meu lado, que eu era estagiário, e me ensinou algo que eu levei para a vida toda. É disso, né, Cleiton? Quando o gestor, ele pede, ele vê que o colaborador tem uma dificuldade, senta ali, explica, e aí daqui a pouco aquele colaborador ele deslancha. Sim, exatamente isso. O papel que a Renata desempenhou nesse dia foi de servir você, né? De que fazer com que você entendesse o que era necessário fazer, pegando praticamente na sua mão e falando, é assim, assim, assim. Ela estava servindo você para que você fosse capaz de fazer o que você precisava fazer, não apenas naquele momento, mas nos momentos futuros. Uma coisa é dar o peixe, outra coisa é ensinar a pescar. Exatamente, porque ela me pediu um trabalho, eu não, por ser estagiário, eu estava no momento de aprender, e aí ela me ensinou, depois eu tive outras dúvidas, continuei perguntando, e aí depois eu aprendi e aí fui embora. Então, essa facilidade, quando o gerente de projeto ou o líder da equipe, do time, quando o time vai mal, tem alguns gestores que botam a culpa no time, meu time é ruim, alguma coisa assim. Mas também faz parte do líder, do gerente, treinar esse time. Ninguém vem pronto, né, Cleiton? Exatamente. Essa é a diferença entre o chefe e o líder. O chefe manda, o líder conduz, orienta, mostra o caminho e garante que os liderados, que a equipe tem todas as condições para que aquilo ali possa ser realizado. Não adianta eu cobrar se eu não der condição, né? Então, o líder é responsável pelos resultados da equipe? Sim, porque ele é o responsável pela formação e pela capacitação e pelas competências de suas equipes. Se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa que precisa ser ajustada, então o líder é responsável por organizar e acertar tudo. É claro que às vezes pode ter necessidade de mudar peças, né, de ajustar, mas a meta é sempre transformar a equipe numa equipe cada vez melhor, com cada vez melhor performance, melhores resultados. Autossuficiente também a equipe, né? Isso. Que aí um vai ajudando o outro ali, porque às vezes tem uma rivalidade dentro da área de trabalho. Se eu ensinar, o outro vai saber mais do que eu, vai pegar o meu cargo, alguma coisa do tipo. Você já presenciou muito isso durante sua jornada, Cleiton? Eu já vi muita coisa, Alan, já vi muita coisa, e realmente é uma preocupação de uma parte das pessoas, mas é uma coisa que, na verdade, não faz muito sentido, não é uma coisa que deva ser levada em consideração, não é uma prática a ser seguida, né? Essa de querer, de segurar, de centralizar coisas com medo de perder poder, isso aí é uma bobagem. O bom líder, na verdade, um dos papéis do bom líder é formar sucessores. Ele tem que ter alguém da equipe sendo preparada para que ele possa ir para outra coisa, ser promovido ou ir para uma coisa melhor e deixar um líder no lugar dele. Isso ou se não fazer igual ao que aconteceu com a gente aqui. Tranquilo, sem problemas. Igual ao que aconteceu com a gente aqui, né? Lá em 2010, eu era seu estagiário, a gente passou um tempo sem se falar e hoje, em 2024, né, eu estou aqui, a gente está trabalhando junto e você me transmitiu todo esse conhecimento, deixando o seu legado aí. E tudo que eu aprendi eu vou transmitindo também para a garotada mais jovem. Eu estou super disponível para passar o conhecimento. Cleiton, para finalizar, você pretende voltar para o Rio de Janeiro ou quer ficar só aqui em Minas?
porque eu estou adorando a cidade de Minas e estou querendo morar aqui. O que você acha? É melhor eu continuar no Rio, ou eu vir para BH, ou você ir para o Rio? Ô Alan, eu acho que vai ser meio difícil eu voltar para o Rio, mesmo porque, na verdade, hoje em dia a gente é globalizado, a gente trabalha pela internet. Eu não trabalho em Belo Horizonte, eu trabalho no mundo através da internet. Então não tem barreiras físicas mais, né? Mas se você quiser vir para BH, vai ser muito bem-vindo. O convite está feito, hein? Acho que eu vou aceitar aqui. A comida é muito boa, o pessoal também muito receptivo. Cleiton, só tenho a agradecer a sua entrevista e vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigado, Alan. Valeu. Um abraço.